Olá, quase boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou a Thaís Brasileiro, advogada trabalhista há mais de 10 anos, já fiz mais de 1000 audiências trabalhistas. E a live de hoje é para falar sobre as últimas mudanças trabalhistas e como que você pode, advogado ou advogada, encontrar estratégias para ter resultados na advocacia desde a graduação até o resultado efetivo aí do seu cliente. O episódio de hoje eu vou tratar sobre as últimas mudanças na legislação trabalhista que as empresas não implementaram, uma excelente oportunidade para a nossa área, para o nosso nicho. Neste vídeo vamos falar por que as mudanças nas legislações são ótimas oportunidades para advogados e advogadas, quais foram as principais mudanças, uma oportunidade dessas que eu aproveitei, quais as principais alterações que as empresas não se adequaram, a atuação como advogado trabalhador ou da empresa, pontos importantes sobre a reforma trabalhista de 2017 e como que você, advogado ou advogada, pode aproveitar essa oportunidade. Boa tarde. Por que as mudanças nas legislações são ótimas oportunidades para o advogado ou advogada trabalhista? Bom, todos devem se adequar à nova realidade fática. Isso aí, inclusive, é uma das fontes do direito, dentro da teoria geral do direito, uma das principais fontes do direito é a adequação da realidade social à legislação. Na verdade, a legislação acompanha a evolução da humanidade. Então, tudo que surge de novidade legislativa, na verdade, vem responder a um anseio da sociedade, aquilo que a sociedade precisa para se adequar naquele determinado momento. Antigamente, esses processos de alterações legislativas demoravam muito mais. Hoje, não. Hoje já é quase que concomitante, Principalmente quando se trata de medidas provisórias que vêm para, como se fosse tampar um buraco mesmo, para atender uma questão emergencial, como é o caso hoje da pandemia que nós estamos enfrentando, Empregadores, empregados, advogados, contadores, consultores, uma série de categorias devem se adequar e devem estar atentos, Então, a depender da matéria, é o que eu falo do Oceano Azul na advocacia. Não sei se vocês conhecem a estratégia do Oceano Azul, é um livro pequenininho assim e é de uma leitura complementar para a gente implementar de forma estratégica o nosso negócio na advocacia. E a estratégia do Oceano Azul, resumidamente, nada mais do que você aproveitar aquela limpidez, aquela vastidão do Oceano Azul para implementar novas formas de atuar. Então, é a estratégia utilizada pelo Uber, pela Apple, pelo YouTube. Na metáfora marítima, o Oceano Azul é um local em que se pode nadar livremente, enquanto os mercados já saturados são aquele oceano vermelho, aquele oceano que já não cabe mais nada, que todo mundo já passou por ali, ficaram os resíduos já saturados, em decorrência do sangue derramado pelas batalhas que aconteceram naquele oceano. Então, o Oceano Azul, ele vem com aquela água límpida, aquela água transparente, aquela vastidão que vai te permitir nadar determinadas ondas, surfar as ondas. E hoje eu enxergo dois oceanos azuis na advocacia trabalhista. Um deles é a reforma trabalhista junto com as normas que se alteraram agora por causa da pandemia. E o segundo oceano azul que eu enxergo é o advogado atuar em formato digital, praticamente 100% digital hoje. Se você, advogado trabalhista, quiser atuar, você pode atuar. Atender o seu cliente, fazer reuniões via aplicativos, Zoom, Google Meet, própria chamada de vídeo aqui dos aplicativos WhatsApp,
as próprias redes sociais com conteúdo muito informativo. Então, o advogado trabalhista hoje, se ele tiver noção desse oceano azul do digital e conseguir fazer audiência por teleconferência, né, videoconferência, fazer sustentação oral, eu achei um máximo fazer sustentação oral da sala da minha casa, do meu home office, eu juro para vocês, era toda uma cerimônia para eu fazer, para eu participar de uma sustentação oral. Eu vestia minha melhor roupa, me preparava quando eu subia ali eu esqueci o nome, ali no púlpito. Minhas pernas tremiam, porque eu de frente pro desembargador presidente da turma, os demais componentes, o membro do Ministério Público do Trabalho, aquele ambiente extremamente formal, que a sua palavra é contabilizada ali com o relógiozinho que fica no fundo, um ambiente assim, carregado, formal, você precisa entregar o seu melhor. Quando eu fiz a sustentação oral aqui do meu notebook, na minha sala, no meu home office, falei, gente, as paredes, o mundo digital, ele vai aproximar mais a justiça do destinatário final da justiça, que é o cliente. Então, as coisas vão ficar mais céleres. Eu consegui receber alvará judicial esse ano através de QR Code. Então, assim, é um mundo muito novo, é um oceano azul, e quanto mais rápido a gente se adaptar, menos time a gente vai perder. Então, eu enxergo essas mudanças legislativas necessárias para o momento que nós estamos vivendo, junto com a possibilidade de atuar no 100% digital, como o oceano azul da advocacia trabalhista nesse momento. Ao longo da minha carreira, eu já tive alguns outros oceanos azuis que eu surfei as ondas e hoje eu estou surfando outras ondas. Fica a dica desse livro aí para vocês. Gabriela Pinheiro, boa tarde, doutora. O que a senhora acha do previdenciário? Será que eu consigo aplicar no previdenciário também? Com certeza absoluta. O previdenciário, ele também está acompanhando a realidade fática, as mudanças, e muito do que eu for falar aqui de alteração legislativa trabalhista vai desaguar, vai desdobrar no previdenciário. Você percebe, se você já atua no previdenciário, que são duas áreas muito conexas, interdependentes. Se você tem expertise de trabalhar nas duas áreas, funciona super bem, né? Eu, na verdade, tenho parceiros previdenciários. O meu foco mesmo é o trabalhista, mas o que eu tô te falando dessa estratégia do Oceano Azul, você pode aplicar aí na sua advocacia previdenciária também. E também tentar surfar o Oceano Azul da advocacia trabalhista, né? Então, quais foram as principais mudanças na legislação trabalhista? Bom, para mim um marco principal aí foi 2017. Em julho, né, nós vamos completar aí 4 anos de reforma trabalhista e as consequências ainda são muito dramáticas para os trabalhadores. Não é segredo para ninguém aqui que 85%, 90% da minha atuação é trabalhista para trabalhadores, empregados, reclamantes. E eu digo para vocês que a reforma trabalhista ela veio e ela trouxe uma série de consequências negativas. Então, assim, em um primeiro momento, eu percebi uma diminuição drástica de clientes no meu escritório, principalmente os bancários, eles ficaram amedrontados, eles simplesmente deixaram de cogitar a possibilidade de entrar com uma ação trabalhista pelo medo de serem condenados para pagamento de custas processuais, honorários de sucumbência, honorários periciais, caso a perícia seja, seja improcedente para o pedido que ele tá vindicando ali na justiça. Então, assim, o movimento do escritório, quando a reforma trabalhista entrou em vigor, depois da vacatio legis ali, ele caiu cerca de 70%. E aí eu precisei respirar, eu precisei dar aquela pausa, eu precisei reestruturar o meu negócio e enxergar quais seriam as novas estratégias para o meu negócio, naquela tríade que eu sempre falo, né? Negócio, cliente e prática trabalhista. Um não anda sem o outro dentro da advocacia trabalhista. É aquele triângulo. Se alguma coisa ficar capenga ali, se você não estruturar bem nenhum desses pontos,
o outro vai haver consequências no outro ponto. Então, por exemplo, se você não estrutura o seu negócio, você não consegue atrair clientes. Se você não consegue atrair clientes, não entra caixa para o seu escritório, então você também vai ter diminuído ali a sua prática trabalhista. É um ciclo dentro do escritório de advocacia, né? Então, a principal mudança para mim hoje, ela ainda é de 2017, da reforma trabalhista de 2017. Ela foi implementada com conceitos novos, mudança tanto no direito material quanto no direito processual, novos parâmetros para concessão de justiça gratuita, implementação das regras do teletrabalho. Não sei se vocês conhecem a diferença de home office para trabalho remoto, teletrabalho. Um é gênero, o outro é espécie. Então, ainda existe muita confusão na forma de implementar o teletrabalho. Houve mudança drástica no reconhecimento de horas extras, né? Quem está no teletrabalho, na modalidade de teletrabalho, teve implementada depois da reforma trabalhista de 2017, não tem direito às horas extras. Só que ficou uma coisa ali muito confusa, porque a gente sabe que o trabalhador que está ali em casa no teletrabalho é muito difícil ele separar o pessoal do profissional, ele fazer a pausa necessária para o horário de almoço dele, ele ir adequadamente ao banheiro. Então, assim, é uma jornada que tem início e fim e que grande parte dos trabalhadores não conseguem pôr o fim, não consegue estabelecer o limite da jornada, então acaba trabalhando muito mais do que foi contratado. Então, o nascer do direito, da remuneração dessa jornada extraordinária, ele ainda existe, só que a legislação veio e excluiu esse trabalhador do capítulo de horas extraordinárias da CLT. Então, existem inclusive ações diretas de inconstitucionalidade ainda para ser julgadas no STF, questionando a constitucionalidade da exclusão desse trabalhador no capítulo específico de jornadas extraordinárias, porque a gente sabe que em casa, esse limite ali, essa linha tênue entre vida pessoal e vida profissional, é uma linha muito, muito fina. A gente não sabe onde começa um e termina o outro, e a jornada ficou estendida. Então, o direito, ele ainda deveria existir. Não existe mais, né? Eu fiz um vídeo ano passado falando a diferença do home office e do teletrabalho. É um dos vídeos mais visualizados no meu canal no YouTube. Então, vale a pena depois vocês conferirem esses conceitos, porque você precisa dominar isso para orientar adequadamente o seu trabalhador, o seu cliente que está nesse regime de teletrabalho ou não. Home office tem jornada limitada, inclusive bate ponto, às vezes, por algum aplicativo digital. É muito importante até para você também implementar isso como uma consultoria, uma empresa que está adequando o quadro dele a essas legislações, né? Possibilidade de condenação em honorários de sucumbência, isso tudo ainda da reforma trabalhista de 2017. Antes, os honorários sucumbenciais era privativo apenas de assistência por sindicato. Hoje não, hoje qualquer trabalhador representado por advogado na Justiça do Trabalho que tiver a outra parte for sucumbente no pedido, há condenação de honorário de sucumbência. Você deve fazer esse pedido na sua petição inicial. Trabalho intermitente, implementado na reforma trabalhista de 2017. Os autônomos, rescisão contratual, negociados sobre o legislado, sindicatos, contribuição opcional, gestantes e lactantes, base de remuneração, enfim, além da jurisprudência do TST ter se mantido a mesma desde então. Agora, recentemente, essa semana, é que houve o julgamento de uma outra ação no STF tratando da possibilidade da constitucionalidade dos tribunais editarem suas próprias normas jurisprudenciais, que são as súmulas, no TST as orientações jurisprudenciais da SDI 1, SDI 2 e da SDC, né, que é da coletiva. Boa tarde, doutora Márcia, advogada trabalhista, parabéns pelo nosso dia. Sejam bem-vindos, colegas que estão aí. Além das alterações durante a pandemia, nada mais é do que a redução proporcional da jornada e do salário, a suspensão temporária do contrato de trabalho, garantia provisória no emprego, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, o BEM, que lota as caixas econômicas e as lotéricas para essas pessoas receberem
E aí, infelizmente, aglomeram, não usam máscara adequadamente. Enfim, com a era digital aí, com tudo acontecendo, no meio da pandemia, ainda temos vários fatores que não se comunicam bem. Adiantamento das férias também. Obrigada, minha querida. Fico muito feliz. Começamos a advogar juntas, né? Você já tinha um tempinho a mais de estrada que eu, mas lá nos rodoviários, nossa categoria do coração. Ô povo sofrido, né, Márcia? Categoria sofrida. Bom, vamos lá, porque daqui a pouco o tempo da live aqui estoura. Você se lembra de alguma história em que a mudança de alguma legislação foi uma oportunidade para mim, para minha advocacia trabalhista? Como que eu percebi que era uma oportunidade? Quais os resultados que eu tive? Qual o aprendizado que eu tirei disso? Agora, durante a pandemia, pessoal, foi adequar os contratos individuais de trabalho, né, fazer os acordos individuais para mudança do regime de presencial para o remoto. Inúmeras empresas ainda não se adequaram. Eu já prestei algumas assessorias, coloquei o contrato de trabalho em mãos do empregador, disponibilizamos para os trabalhadores, tivemos que adequar a questão toda digital, até mesmo do controle da jornada. Então, assim, é uma série de implementações necessárias que precisam ser acompanhadas no dia a dia daquela empresa, para evitar, claro, um passivo trabalhista futuro, né? Perda patrimonial no momento que estamos vivendo aí, né? Então eu percebi que essas regras, elas ainda não conseguem ser adequadas pelos médios e pequenos, né, empresários, pelas empresas de pequeno porte principalmente, empresa do bairro, né? A padaria do seu João na esquina, o pequeno restaurante ali que vende salada do seu Manuel, o salão de beleza. Então, tem aqueles contratos que devem ser adequados, principalmente depois de outra legislação que trata dentro do salário, né? Dentro do salão. Enfim, aqueles pequenos que giram a economia local, não estou falando de grandes, estou falando de multinacionais, estou falando de médios pequenos, principalmente os pequenos, ainda não conseguiram se adequar às legislações, tanto da reforma trabalhista, tanto daquelas que foram modificadas agora durante a pandemia. E eu percebi isso através de dúvidas e perguntas feitas pelos amigos, pelos parentes. Meu marido agora está em casa e a gente não tem estrutura mínima para que ele possa trabalhar de forma remota, de quem que é o custo da gente se adequar. Eu vou para o interior porque lá tem menos incidência do Covid, eu posso continuar trabalhando de lá, eu preciso pedir autorização do meu empregador. Enfim, uma série sem número de dúvidas e perguntas para serem respondidas. E, a gente sabe, devemos sim cobrar consulta. Advogado vive de quê, gente? De honorários, principalmente os advogados empreendedores, os advogados sociedade unipessoal de advocacia, aquele que está começando. O advogado vive de honorário, então a gente precisa internalizar e começar a praticar mesmo a cobrança de consulta, principalmente para essas dúvidas cotidianas corriqueiras. É uma dúvida? Junta, conta quantas dúvidas você recebeu e respondeu em determinado mês. Se você tivesse sido remunerada para aquilo, entraria no caixa, no fluxo do seu escritório, né? E nada mais justo do que a gente ter recebimento pela contraprestação de trabalho. Você entregou o seu conhecimento tem valor, então a gente precisa cobrar consulta, né? Outro caso que eu queria comentar aqui, que de fato as pessoas ainda estão trabalhando presencialmente, embora a última MP tenha falado para ir diretamente para casa, imediatamente para casa, são as trabalhadoras grávidas, principalmente, gente, as domésticas. Então, assim, eu sei de casos de trabalhadoras grávidas domésticas ainda prestando serviço presencialmente. Claro que é uma categoria que não tem como. Ela foi contratada para prestar o serviço dentro da casa, da residência da família, daquele núcleo familiar. Como que ela vai prestar esse serviço de maneira remota? Como que ela vai passar roupa de forma remota? Fazer comida? Olhar as crianças? Infelizmente, não tem como. Só que a legislação ainda peca. Eu não sei o que as pessoas pensam ainda, que o dinheiro sai do mato, sai do chão, como é que brota, porque quem que vai custear o salário dessa trabalhadora
mantida em casa? Os patrões, é a dona de casa que custa às vezes a pagar esse salário, ou é o INSS, é o governo, enfim, são lacunas que precisam ser preenchidas. E nós não temos todas as respostas ainda, né? Então, esse caminhar nosso é exatamente junto com a pandemia. Durante a pandemia, a gente precisa criar respostas, ir atrás das respostas, tá antenado na mudança, como que o governo tem tratado os funcionários, para ver qual que é o direcionamento que nós deveríamos dar para os nossos próprios funcionários, a empresa se adequar. Então, assim, é como se fosse um organismo vivo. Precisa comunicar, precisa falar e a gente precisa ir adequando ao longo das questões que vão surgindo, né? Houveram mais alterações nas legislações trabalhistas devido à pandemia? Sem dúvida, e virão outras mais, porque nós estamos longe de enxergar um fim disso tudo. Batemos a marca de 500 mil mortos em razão da pandemia, 500 mil amores, 500 mil pessoas, seres humanos. Não temos vacina para todos ainda, infelizmente. Então, as mudanças ainda vão continuar ocorrendo e nós precisamos estar junto, tanto dos trabalhadores quanto das empresas responsáveis, como são socialmente, né? Então, as dúvidas não vão parar de surgir. Vale transporte, vale refeição, mas eu tô em casa trabalhando, mas eu ainda preciso do meu vale refeição, porque é disso que eu encho a despensa da minha casa. Como que vai ficar isso? Os exames médicos em decorrência da Covid. Eu tô em casa, tô suspeitando que eu tô com Covid, a minha empresa deve me testar. De quem que é a responsabilidade do valor ali do cotonete de R$270, que é o valor aqui médio praticado dos laboratórios em BH? De quem que é essa responsabilidade? Enfim, inúmeras dúvidas, né? E elas estão ocorrendo durante a pandemia, então a gente está se adequando em tempo real, vamos dizer assim. É no real, é na vida real que tudo está acontecendo e que a gente deve se adequar. Não é semana que vem, mês que vem, é hoje, é amanhã, segunda-feira. A princípio pode parecer difícil, né? Mas é importante a gente não perder esse time, estudar, acompanhar o movimento dos tribunais, como eu disse. No caso da doméstica que não pode mais trabalhar, todas essas exceções que vão surgindo, o trabalhador rural está esquecido lá no campo, que é um outro nicho muito rentável para a advocacia trabalhista e pouco explorado. Então, se você que está me assistindo, que é do interior e que tem possibilidade de atender rurais, melhore a sua prestação de serviço, promova a justiça social para esse trabalhador, né? Doutora Gabriela, nesse caso, como agir? Não entendi. Em qual caso? Depois coloca aqui para mim, qualquer coisa manda o direct, tá? Existe alguma exceção em que as alterações nas legislações trabalhistas não são boas para o cliente, para o advogado ou advogado trabalhista? Sim, inúmeros. O risco de se ingressar hoje com uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho deve ser muito bem calculado e dividido com o seu cliente. Porque nós estamos falando, às vezes, de uma ação aí de R$100 mil, em que os seus pedidos serão parcialmente procedentes, então vai gerar uma sucumbência recíproca, dependendo se houver perícia judicial e você for sucumbente nessa perícia, você também vai ter que pagar. Se o seu trabalhador cliente aí recebe 40% mais do teto maior do INSS, ele não vai ter a justiça gratuita reconhecida, então esse risco precisa ser calculado, dividido com o cliente e muito bem esclarecido. Hoje o risco maior na Justiça do Trabalho é esse, né? E aí o que eu senti quando ocorreu a reforma trabalhista de 2017? Eu achei, gente, que eu ia parar de advogar. Assim, o movimento do meu escritório caiu de, sei lá, eu atendi em média aí 15 bancários por mês, 10 bancários por mês, caiu aí às vezes para 1 bancário, 2 bancários. Teve mês que eu não atendi nenhum bancário. Então, assim, eu precisei sentar, pausar, reformular toda a minha estratégia de atuação, entender como que seria o movimento da minha advocacia a partir dali, né? Então eu fiquei frustrada, eu senti medo, tô falando de 2017, daqui a pouco faz 4 anos, senti medo de não conseguir advogar em outros nichos dentro do trabalhista. Enfim,
Parece que tudo aquilo que eu passei quando eu comecei lá em 2007, lá em 2011, quando eu montei meu escritório, eu voltei a sentir tudo. Medo de não ter dinheiro, de não entrar no horários. Tudo aquilo precisou ser trabalhado internamente por mim e eu precisei reformular o meu modelo de negócio, o meu Canvas Business, né? Passou a ser imprescindível eu estudar juntamente com o meu cliente as melhores soluções, a estratégia. Eu comecei a atuar de forma mais extrajudicial, comecei a sentar na mesa com o empregador, independente da ação trabalhista. Então eu precisei estudar melhor métodos de negociação, formas alternativas de resolver conflitos trabalhistas. A gente precisa se adequar. O advogado trabalhista, ele não pode ser aquele generalista, ele tem que sair da zona de conforto, se tornar um advogado de excelência. O mediano não tem vez mais, aquele copia e cola que sempre existiu e que sempre fez com que a advocacia trabalhista fosse o patinho feio, não cabe mais na justiça do trabalho. Hoje, para você se manter na área trabalhista, você realmente precisa ser um advogado de excelência, fora da média, fora da curva, né? Claro que trouxe modernidade. Eu sei completamente que a modernidade, as adequações legislativas, elas precisavam ocorrer, mas não com esse mote de redução de direitos trabalhistas como foi, né? Então o sentimento exatamente foi esse, foi de medo, insegurança, tristeza. Como que eu posso aproveitar a oportunidade do Oceano Azul que eu trouxe para vocês? Como começar? Aí, a Gabriela, talvez agora eu vou te responder, da empregada doméstica. Você começa mapeando o nicho que mais teve redução e perda de renda próximo a você, ao seu escritório. Faz reuniões informativas, começa a levantar quais as maiores dores desses trabalhadores. Da doméstica em si, é o medo de ser demitida, é o medo de não conseguir a estabilidade do trabalho, é o medo de depois ter o neném pequenininho em casa e não ter para onde voltar. Então, às vezes, a patroa dela vai esperar ela ganhar o bebê dela, vai esperar a estabilidade finalizar e vai demitir imediatamente. Então, o medo maior é aquele do bem protegido. Qual que é o bem protegido? Qual que é o caráter aí? O caráter alimentar, o caráter da vida, do nascituro, do filho dessa doméstica. Então, particularmente, eu aconselharia muito sentar na mesa, empregada doméstica, empregador e o advogado, e juntos estudar uma melhor forma de resolver todas as questões. É claro que muitos empregadores vão correr o risco e vão demitir, vão chamar essa trabalhadora para fazer um acordo debaixo dos panos, mitigando os direitos dessa trabalhadora, mas não é esse o momento, não deveria ser esse o momento. Deveríamos ser nós, os profissionais, a não sugerir nenhum tipo de medida dessa, a sentar junto, a buscar soluções juntas. Eu entendo que a trabalhadora tem que ser imediatamente afastada do trabalho. De repente, dá entrada no pedido de antecipação do salário maternidade um mês antes, né? Que existe essa possibilidade. De repente também antecipar as férias dessa trabalhadora. Uma das medidas provisórias editadas no ano passado, salvo engano, foi a 927 ou a 926, agora não lembro de cabeça, trouxe essa possibilidade de adiantar as férias. Então, de repente, um mês de adiantamento de férias, mais um mês de antecipação de licença maternidade já resolveria. A gente não sabe, não sei se eu tô falando de uma trabalhadora com 6 meses de gravidez, com 4 meses. Então, assim, vai depender de caso a caso, mas sentar juntos e lembrar sempre da promoção da justiça social, principalmente de uma categoria tão sofrida e tão invisibilizada como é no nosso país, né? Eu espero ter respondido aí, doutora. Então, assim, diante de todo esse cenário que começou lá na reforma trabalhista em 2017, com todas essas adequações, essas alternativas que o governo tem trago para a gente agora durante a pandemia, existem formas de atuar na advocacia trabalhista. Ainda nesse cenário de caos na saúde e de caos econômico. Existe um estudo que a demissão coletiva, né, a dispensa coletiva, ela tá subindo, a escala dela tá sendo assim,
exponencialmente de subida. E agora, depois que o STF vai definir se a dispensa em massa deve passar pelo sindicato ou não, foi suspenso o julgamento, né? Você pode ter certeza que a dispensa em massa, a dispensa coletiva vai aumentar no país. Então, nós estamos falando de categorias, de trabalhadores com dores comuns, né? Então, quanto mais você se especializar, você focar na dor daquela categoria, mais você vai conseguir aumentar o nível da sua advocacia, né? E promover justiça social, que é aí a grande missão do advogado trabalhista. Eu já tô concluindo aqui, pessoal, e hoje eu quis fazer essa live com a minha blusa, porque hoje é o dia do advogado trabalhista. Eu tenho admiração profunda por nós, pela nossa área de atuação, aquele advogado trabalhista que promove justiça social, independente do lado que ele está, que orienta de forma ética os empregadores, as empresas, que realmente mitiga danos ao trabalhador e às empresas, merecem o reconhecimento. Somos aqueles que leva a verba alimentar na mesa de inúmeros trabalhadores, 84 milhões de trabalhadores no Brasil e 14,3 milhões de desempregados. Que a gente nunca esqueça desses números na nossa labuta, nas nossas lutas diárias. É isso, pessoal. Um bom domingo para vocês e até mais. Muito obrigada aí pela presença de vocês.